Então, a segunda parte do nosso mini treinamento, e vocês viram que na primeira parte a gente deu uma boa integrada na questão temática com a espiritual. Porque tudo que nós fazemos, senhor, tudo, é sair da cama, escovar os dentes, tomar banho, pegar o carro, dirigir até um certo lugar, tudo que nós fazemos, nós devemos fazer governados pelo governo de Deus, pelo Espírito Santo. Né? Só ele sabe o que é melhor, para tudo. Então, quando eu falo isso, eu falo que nós estamos fazendo um trabalho, apesar de eu colocar em três etapas, uma que é temática, a outra que é de gestão e a outra que é de estudo da vida espiritual, mas tudo está integrado. É que o homem acabou se desenvolvendo, compartilhando as coisas, né? Mas para integrar, porque a vida espiritual ela é integrada. É o que eu faço com a minha família, com o cônjuge, com os filhos, com o trabalho, está tudo integrado numa gestão cristã e, sobretudo, sempre com a Bíblia do lado para a gente estudar a Bíblia. Tá? Então, feita essa ressalva, aí fica a pergunta, né? Como fazer a gestão cristã? Então, nós fazemos a mesma coisa, nós integramos questões administrativas que o homem entende no plano horizontal, mas integramos as necessidades da vida cristã, aplicando na gestão, na administração. Então, nós estávamos falando ontem sobre o sistema administrativo da Dynamis. Ele não tem nada a ver, ele atende todas as questões legais, até as questões curriculares, vamos dizer, da escola de administração, mas numa gestão cristã. Né? Então, nós temos a primeira reunião, né? Que, enfim, infelizmente, as pessoas não conseguem compreender, as pessoas que trabalham conosco. A primeira reunião do dia devia ser chamada de FFO, Fluxo Financeiro Operacional. Por quê? Porque se não tiver fluxo financeiro, babau, morreu. Se eu cortar meu pulso, em poucos minutos eu morro. Mas as pessoas não conseguem ver no FFO, que nós dividimos em três reuniões para ter responsáveis diferentes, fazer um aprimoramento do resultado de cada reunião. Então, cada reunião não tem que ter blá, 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 blá. Eu preciso ter o PPPO para poder planejar, dentro de prioridades, as pendências que eu tenho. Né? O objetivo não é mostrar o PPPO, o objetivo é fazer as coisas que são as pendências, nos prazos, nas prioridades, né? E tirar dúvidas. As pessoas não conseguem fazer isso. Agora, quando eu falo não consegue, eu estou desafiando você a vir trabalhar conosco, e você que trabalha conosco, procurar entender com perguntas, ratificando o entendimento de como deve funcionar. Porque a primeira reunião é FFO. Como na semana nós temos 5 dias e tem 3 reuniões voltadas para o FFO, é só utilizá-las ao longo desses 5 dias na medida da necessidade. Mas todas têm que ver qual que é o resultado, qual que é a função da reunião. Então, essa daqui é a primeira, já falei ontem, a mais importante. Essa reunião é de precificação. Senhores, como eu posso pensar em empreendedorismo? Como eu posso administrar uma empresa, fazer a gestão de uma empresa? Ou a gestão da nossa, como ser humano, da família, né? De qualquer coisa, sem saber preço. Só que eu tenho que saber precificar, porque nós estamos empreendendo e as pessoas não precificam adequadamente. Existe uma planilha que eu mesmo fiz, que é a PTEC e RP. Ela é junta, PTEC e RP. E até agora eu percebo que não entenderam corretamente a importância dessa planilha PTEC e RP, que se ajusta com a questão de precificação e a precificação se ajusta com a capacitação. E uma vez capacitado, nós vamos ter uma lista de produtos e o valor a ser pago por produto. Né? Mas tenho maior dificuldade nisso. Olha, por que eu tenho maior dificuldade? Rejeição, em cima de rejeição, em cima de rejeição. E por que vem a rejeição? Tranquilo. Porque, como filho de Deus, o inimigo sabe e utiliza essas pessoas, algumas que passaram por nós, outras que estão conosco e outras que virão, vai sempre vir a rejeição. Por quê?
Porque 95%, segundo meus estudos, 95% das pessoas rejeitam Deus. Por que rejeitam Deus? Porque não ouvem Deus, não obedecem a Deus. Alguém tem uma dúvida que no Éden foi isso que aconteceu? O primeiro homem, a primeira mulher rejeitaram Deus, desobedeceram a Deus. Então eu não estou falando nada absurdo. Está no ser humano, no carnal, está na raça humana, essa é a questão de rejeitar o bem. Um nenê nasce rejeitando o bem. Por que que aconteceu isso? Porque lá no Éden, Adão e Eva cortaram com Deus, eles não deixaram Deus, eles não passaram a não se relacionar mais com Deus. Só com Jesus Cristo que eu posso recuperar essa ligação espiritual com Deus, com a Trindade, é, nascendo em Cristo, Cristo nascendo em mim, eu tendo Ele como meu Senhor, sendo escravo dele, são termos para dizer que espiritualmente é Ele que me comanda, Ele é o cabeça, eu sirvo a Ele, eu peço serviço para Ele, Ele tem que dizer, e ao Espírito Santo, então, que faz essa função de habitar o meu coração e fazer com que isso venha a dar certo segundo a vontade de Deus, não a minha vontade. O ser humano, o que ele quer? Ele quer título, ele quer diploma, ele quer casa, ele quer casar, ele quer filhos, ele quer dinheiro, ele quer poder. Poxa, e se Deus não quer que você tenha essas coisas? E se Deus quer que você tenha muito mais do que você imagina estar pedindo? Ele sabe o melhor. E é só o filho dele que sabe que o pai quer o melhor. Você acha que uma criança de 1 ano aí, ela tem alguma preocupação com dinheiro, com roupa? Não. Então nós, adultos, filhos de Deus, devemos entender que nós temos que ouvir a Deus e não querer, querer, querer. Então a primeira reunião, ela tem esse objetivo. É o primordial, precificar valor, porque na sociedade temos que pagar imposto, nós temos que pagar a alimentação, a roupa. Ok, de um lado, Deus está dizendo que Ele dá. Do outro lado, você não tem porquê. Você não tem porque você está querendo mais do que Ele quer que você tenha, então você é desobediente. Você não tem porque você nem o conhece, não se relaciona com Ele e, portanto, então não tem. Você gasta mais do que tem. Eu não sei, mas é um relacionamento que você tem que ver com Ele, porque alguma coisa está errada, porque Ele prometeu, você é filho dele e Ele não está te dando, ele não faz isso. É você que não está fazendo, tendo obediência a Ele. E essa primeira reunião, veja como a gente está evoluindo, né? Se vocês pegarem gravações nossas aí, meses, anos atrás, vocês vão ver que a gente vai evoluindo, porque a vida espiritual ela é evolutiva, ela é crescente, há uma maturidade todo dia do Filho de Deus. Por isso que eu uso o termo de novo nascimento. Como um nenê, a gente também cresce espiritualmente. E hoje eu vou dizer que eu sou um adolescente, apesar da idade natural de 68 anos, eu tenho uma idade espiritual que eu estimo, né, lógico, que seja de 12 a 15 anos. Bom, a precificação é a coisa mais importante. É a precificação que leva à capacitação, é a precificação que leva a você, através da PTEC, que é uma proposta técnica. É a proposta que você vai fazer a semana. A semana tem quantos dias? Vamos supor que tem 10, né? Então eu vou trabalhar tanto tempo nessa, tanto tempo nisso, tanto tempo daquilo. Então tem um monte de trabalho. Quem quiser trabalhar, quando eu falo venha trabalhar conosco, como trabalhar conosco, é porque eu tenho trabalho. Por quê? Porque Deus me deu a oportunidade de contratar empreendedores e fomentá-los. Não só no aspecto de como fazer, porque nós temos experiência de ter feito, mas também com equipamentos. Mas as pessoas não desenvolvem. Então o problema está em cada um de nós de ouvir a Deus e ouvir no plano horizontal o líder. Né? Então é o que nós estamos fazendo aqui. Bom, já vai acabar o tempo, eu não vou nem pôr a segunda parte, mas vamos ver se amanhã eu falo da segunda reunião, que é tão ou mais importante do que a primeira. Todas são importantes, todas têm um objetivo. Agora, pasme, as pessoas passam meses e meses e não entenderam a função daquela reunião, porque nós separamos por reunião, são 9, 12, alguma coisa assim. Tem a função, tem a pessoa que é responsável, mas o responsável ainda não sabe a função que ele tem como responsável naquela.
e não sabe a função, porque não sabe a necessidade. Quem não sabe a necessidade não sabe a função. E não sabe a função ligada ao plano espiritual, que é muito mais grave ainda. Por quê? Porque não nos pergunta, não ratifica entendimento, isso no plano horizontal, não tem a condição do Espírito Santo, porque se tivesse, estaria fazendo a pergunta no plano horizontal, estaria ratificando aquilo que entendeu, e aí então vai fazer. Então, antes de sair fazendo alguma coisa, senhores, verifique se estão com o entendimento do caminho. Então, a mesma coisa que falei caminho, e encerrando. Eu peço para você ir tal lugar e falo o caminho. Se você não entende o caminho e a finalidade que você vai fazer naquele lugar, você não vai chegar lá. Você tem que falar, bom, deixa eu ver se eu entendi. Deixa eu ver se eu entendi o caminho e deixa eu ver se eu entendi o objetivo. Até a próxima esfera de conhecimento que eu estudo da vida espiritual. Então a gente para aqui.